Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos falar sobre o REST API. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as últimas novidades e não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e divulgar o canal. Agora sim, sem mais delongas, bora para a aula! Bom pessoal, antes de mais nada, vamos relembrar rapidamente o que é um software. Não vai embora, fica aí, logo você vai entender o motivo. Um software consiste basicamente na entrada, processamento e armazenamento. A entrada são as telas do sistema, interfaces onde os usuários informam os dados que serão processados. Cálculos, validações, verificações e assim são armazenados, geralmente em um banco de dados. Estes três processos, entrada, processamento e armazenamento, podem ser desenvolvidos como um único sistema e geralmente utilizamos uma linguagem de programação. Por exemplo, em um sistema desktop, antes era muito utilizado o Delphi. As telas, validações, conexão, a manipulação dos dados em um banco de dados era tudo feito em Delphi, em um único projeto, um bolo só. Mesmo em um sistema web, onde as interfaces são as páginas em HTML, o sistema em si é uma coisa só, um bolo só. É a linguagem de programação que faz a conexão e manipula os dados em um banco de dados. É a linguagem de programação que constrói as páginas dinâmicas, que faz a chamada do HTML estático, define as rotas e assim por diante. O que eu quero ressaltar aqui, pessoal, é que dessa forma, onde a entrada e o processamento e o armazenamento é construído em um único projeto, a interface fica acoplada. Ela depende, ela faz parte do projeto. Um único projeto, um bolo só. Neste contexto, imagine uma empresa que precisa de um sistema web para os clientes, desktop para os funcionários e dispositivos móveis para os vendedores. Como cada projeto é uma coisa só, não há possibilidade de aproveitar o código. Será necessário um projeto específico para dispositivos móveis, a outra para desktop e mais uma para web. E qual que é o problema disso? Apesar aqui, pessoal, de cada projeto possuir uma interface específica, no caso, celular, desktop, web, como é a mesma empresa, são as mesmas regras de negócio. Então há uma grande possibilidade do processamento e do armazenamento serem total ou parcialmente iguais. Por exemplo, o cliente acessa aqui os produtos da empresa via sistema web. São os mesmos produtos que o funcionário trabalha, que realiza o cadastro via desktop. São os mesmos produtos que os vendedores vendem e que acessa via celular. Ou seja, são as mesmas validações, verificações, regras de negócio, conexão e manipulação com um banco de dados que devem ser feitas em cada projeto. E esse negócio de fazer a mesma coisa em cada projeto pode dificultar a manutenção, pois se surgir uma nova regra, é necessário alterar em todos os projetos e rezar para não esquecer de alterar tudo que é necessário. E salvar a mesma coisa em bancos de dados diferentes pode causar uma confusão. O mesmo produto pode estar de um jeito em um e diferente em outro. E por que a gente não faz uma coisa só? É porque cada projeto aqui possui uma interface específica que faz parte, que está acoplada no projeto. Neste contexto, pessoal, surgiram várias soluções, mas hoje vamos falar especificamente de uma que surgiu em 2000, onde o Roy Fielding apresentou como tese de doutorado o modelo arquitetural REST, o Representational State Transfer, que significa transferência representacional de estado. E qual que é o princípio? Olhem, pessoal, o modelo desacopla
a interface do projeto, criando uma independência. Então, este seria o REST, nosso servidor REST, que processa os dados e, se necessário, armazena. E qual que é a vantagem de fazer isso? Dessa forma, pessoal, diferentes plataformas que chamamos de client do nosso REST, como mobile, desktop, web ou qualquer outra coisa, podem consumir um único servidor REST que faz o processamento e o armazenamento. Podemos utilizar também clients com linguagens distintas, Angular, React, Java, PHP ou qualquer outra de sua preferência. Então vejam que dessa forma, com um único servidor REST, aproveitamos as validações, verificações, cálculos, armazenamentos em um único banco de dados, evitando a repetição do código. REST é um modelo de arquitetura e não uma linguagem ou tecnologia de programação. Fornece meios para que os sistemas distribuídos se comuniquem. Pode ser feito em diversas linguagens de programação: Java, PHP, Python, frameworks como Spring para Java, Laravel para PHP e por aí vai. E hoje em dia é muito provável que para a linguagem que você utilize tenha bibliotecas prontas. E aqui, se você prestou atenção, vem a primeira questão: como o REST e o client conseguem se entender, visto que podem ser desenvolvidas em linguagens diferentes. Eu posso fazer o REST em Java e a interface pode ser aqui, por exemplo, React. Aqui, pessoal, o segredo é a padronização. Os dados são enviados no formato JSON. JSON é uma notação, uma forma de escrever um objeto em JavaScript. Um formato universal muito utilizado para a troca de informações entre aplicações. As principais linguagens de desenvolvimento hoje em dia dão suporte a este formato. Para definir um JSON, primeiro delimitamos onde começa e termina com chaves e, para cada valor, definimos a sua descrição em string para indicar do que se trata e o seu respectivo valor. Caso tenha mais que um valor, separamos com vírgula. Um servidor REST não serve somente para enviar ou receber dados. Ele pode realizar as operações básicas de um banco de dados, o famoso CRUD: inserir, consultar, alterar ou excluir. Bom, se tem essas 4 possíveis operações, tem a segunda questão: como o servidor REST sabe o que deve ser feita com os dados que está vindo de um cliente? Por exemplo, temos aqui o React, um formulário que coleta os dados de um usuário e envia esses dados no formato JSON para o servidor. O servidor recebe esses dados, ok? Mas o que ele faz com esses dados? Insere, altera, exclui. E é justamente aqui, pessoal, que é o borogodó do REST. Para definir o que deve ser feito, qual operação deve ser realizada, o REST utiliza os protocolos HTTP, o GET, POST, PUT e o DELETE. Para quem não sabe, HTTP é o protocolo de comunicação utilizado na internet. Se você sabe um pouquinho de HTML, com certeza deve saber pelo menos o GET e o POST. Por exemplo, toda vez que acessamos uma página, estamos fazendo uma requisição GET ao servidor, que por sua vez retorna o que solicitamos. Para quem já desenvolveu um sistema web, deve lembrar que podemos passar parâmetros via URL. Para isso, utilizamos o protocolo GET. Neste exemplo aqui, está sendo passado o parâmetro 1, que tem o valor meu parâmetro teste, que está sendo exibido aqui na página. Um outro protocolo que utilizamos muito no desenvolvimento web é o POST, utilizado para passar informações via formulário. Então, lembrando aí, pessoal, o form aqui temos o atributo method, onde nós definimos o POST ou o GET. E é justamente estes protocolos que é utilizado lá no REST. Além do GET e do POST, temos também o PUT e o DELETE, pessoal. E o REST utiliza justamente esses 4 carinhas. E de que forma? Se o cliente envia os dados por meio do GET,
O servidor sabe que o cliente está solicitando dados, então o GET representa uma consulta. Já o POST é para inserção. Então, se um cliente enviou os dados por meio do POST, o servidor sabe que é para salvar esses dados no banco de dados. O PUT é utilizado para alteração e, por fim, o delete, como o próprio nome sugere, deleta os dados. A ideia principal é o CRUD, pessoal, a manipulação básica de uma aplicação. Então, pessoal, para vocês entenderem bem, vamos ao nosso exemplo final. O servidor REST pode ser desenvolvido em qualquer linguagem de programação. Aqui eu coloquei Java com Spring. Neste servidor, definimos validações, verificações, regras de negócio, cálculos e o mais importante, o armazenamento dos dados em um único banco de dados. Desta forma, temos o benefício de poder ter diversas plataformas que consomem este nosso REST. Aqui no exemplo, pessoal, eu defini aqui o Flutter, mas poderia ser o React ou qualquer outro. O Flutter irá coletar os dados do usuário e converter esses dados no formato JSON, que é o formato universal que serve para transferir dados entre duas aplicações distintas. Por quê? Porque hoje praticamente todas as linguagens de programação têm bibliotecas que conseguem entender esse formato JSON. E para definir o que deve ser feito com os dados no formato JSON, o REST utiliza os protocolos HTTP. O GET, que representa a consulta, POST, inserção, PUT, alteração e DELETE, exclusão. Neste exemplo, estamos utilizando o POST, que significa inserção. E como que o Flutter faz isso? Eu trouxe aqui um exemplo básico, tá? O Flutter hoje tem várias bibliotecas que fazem isso. Então você vai utilizar uma das bibliotecas, definir o protocolo, no caso aqui eu estou utilizando o POST, passar a URL, que representa aqui o nosso REST, e os dados. Então, o que acontece? O REST aqui recebe o POST, então ele sabe que é uma inserção, então ele vai pegar esses dados e salvar no banco de dados. Então, pessoal, o REST tem essas características. A interface desacoplada, a troca de informações no formato JSON, o uso de protocolos HTTP para definir o que deve ser feito com os dados e a URL que representa o recurso do REST. Para cada requisição realizada, o servidor REST retorna a mensagem do sucesso ou do erro que ocorreu. Por exemplo, que a URL estava errada, ou que você não tem autorização, ou que a operação não está disponível, ou diversos outros. Eu vou deixar aqui na descrição o link que possui todas as mensagens categorizadas. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula.